pé em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo de número 4, e versículo de número 35 ao versículo de número 41. Louva a Deus pela vida do nosso irmão ali, irmão Renato. Feliz demais de ver o Senhor aqui. Glórias a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. À medida que os irmãos vão procurando, vão dando glória a Deus e aleluia. Nós estamos em um culto pentecostal. E aonde tem um crente pentecostal tem fogo do Espírito. Aonde tem o fogo do Espírito tem brasas tiradas do altar. E nessa noite as brasas tiradas do altar vão esparramar esse lugar. E a graça de Deus vai encher você nessa noite. Quem encontrou o texto sacro, diga amém. Amém. Está escrito assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa do barco, dormindo. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar e disse: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E saíram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Podemos acertar aplaudir a Jesus. Meus irmãos, eu pedi a Deus uma palavra para ministrar aos irmãos, uma palavra que pudesse falar com os irmãos, pedi uma palavra que pudesse trazer ao coração dos irmãos não somente algo espontâneo, mas que pudesse fazer os irmãos absorverem, não somente fazer os irmãos absorverem, mas que fizesse os irmãos crerem no Deus a quem eles servem, crerem que o seu Deus não é um Deus pequeno, e por mais que a luta lá fora esteja grande, aqui dentro nós estamos bradando, porque sabemos que Ele é grande e é poderoso. Então eu disse para Deus, para Ele me dar uma palavra, e Deus falou muito forte no meu coração, de ontem para hoje, acerca desse texto. E o que eu quero tratar com os irmãos e pregar nesta noite é algo muito espiritual, é algo muito divino, é algo muito sagrado. Os irmãos que vão acompanhar a linhagem de raciocínio dentro da interpretação bíblica que será pregada aqui nessa noite, serão não somente tocados, como serão impactados pelo poder do Evangelho e da palavra que será pregada. Alguém acredita nisso aqui? Então levante a mão para o céu e diga: Jesus, eu estou disposto a ouvir o que o Senhor tem para mim nessa noite. Quem pode glorificar a Deus? Pois bem, irmãos, conhecer essa história emociona, porque nós temos visto muitos pregadores falar acerca delas. Vimos o próprio Jesus está sendo o autor dessa história, não o escritor, mas aquele a quem inspira o escritor chamado Marcos, o evangelista Marcos, a escrever. Incrível entender essa história, porque a Bíblia diz que o meu Cristo estava à margem do rio, ou à beira do mar, melhor. Estava na beira do mar da Galileia pregando. E a Bíblia faz questão de dizer que ele estava pregando por parábolas. E essa mesma Bíblia, em outros livros, quando narra essa história, diz que aos homens ele pregava por parábola,
mas aos discípulos ele interpretava, dava a revelação, o significado e a explicação. Interessante entender também, é quando já está terminando o dia, e ele cansado de terminar aquelas pregações em cima ou acerca de parábola, a história diz agora que a noite está chegando. Quando a noite está chegando, ele chama os seus discípulos e diz: vamos até o outro lado. Eu acredito que agora ele se organiza. Depois que se organiza, depois que eles entram no barco, eles começam a percorrer no mar da Galileia 11 quilômetros. No percurso de 11 quilômetros até o outro lado, a Bíblia diz que o meu Cristo dorme na polpa do barco. Quando ele está dormindo, a história diz que vem um grande vento, e o vento que vem começa a espalhar as águas e formar ondas de águas, ao ponto de começar a encher o barco em que Jesus estava e os discípulos estavam. Quando as águas começam a encher, quando o barco está quase cheio, essa mesma Bíblia vai nos dizer que agora os discípulos começam a olhar para o meu Cristo, começam a ficar perplexos. Imagina agora os discípulos naquele barco e começar a ver aquelas águas quase inundando o barco e saber que Jesus estava na polpa do barco. Então eles correm para a presença do meu Cristo. Acredito eu que o discípulo que chega na presença do meu Cristo não somente está espantado, como está achando que vai morrer. Jesus está dentro do barco e eles estão achando que vão morrer. Então eles despertam o meu Cristo e dizem: mestre, não te dá que pereçamos. Em outras traduções diz: não te dá que morremos ou que morramos. Quando eles despertam o meu Cristo não fala nada com eles. Acredito agora que o meu Cristo fica de pé na polpa do barco, estende uma das mãos e diz: quieta-te, vento, e sossega-te, mar. Quando aquele vento e aquele mar se assossega, eu entendo que o meu Cristo agora está olhando para eles, e com o olhar, aquele olhar lindo que ele tinha, ele está transmitindo uma mensagem. Os discípulos naquele momento, pelo Espírito Santo, creio eu, que eles não fazem nenhuma pergunta para ele. Tanto tal que a história diz que eles ficam perplexos ao ponto de criar temor e dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O meu Cristo, com uma palavra, ele transmite algo que eu acredito que até hoje muitos têm interpretado de uma forma inadequada. Pois ele olha para eles e diz: por que estáis tímidos? Alguém na sua compreensão humana vai ver ele falando isso e vai achar que ele estará cobrando dos discípulos que eles acalmassem o vento e aquietassem o mar, acalmassem a tempestade. Mas Deus me revelou que isso vai muito mais além do que o que nós pensamos ou raciocinamos, que é dessa forma. Muitos pensam que ele estava cobrando para os discípulos que eles estavam com pouca fé, porque eles não aquietaram o mar, não aquietaram o vento, e não era nada disso. Não era nada disso. Quando o meu Cristo olha para eles e diz: vocês estão tímidos. Por que estão tímidos? Quando eu entendo o que é timidez, eu vejo alguém com vergonha de se aparecer para alguém. Eu vejo alguém com vergonha de se achegar a alguém. A timidez provoca, fazendo com que o homem se tranque, se reserve, fique parado em um lugar em que não esteja muita visão daquele a quem o ser está tímido. Quando meu Cristo olha para eles, ele diz: por que estás tímido? Depois ele vai dizer: homens de pequena fé. Eu só entendo essa história, o que Cristo estava querendo dizer. Quando eu percebo que quando ele diz que eles têm pequena fé, é porque quando eles chamam o meu Cristo, que está na polpa do barco dormindo, eles só chamam o meu Cristo quando o barco está quase indo a pique. Então a pequena fé que Jesus está falando para eles, não é porque eles não acalmaram o mar. Se eles estivessem dizendo para os discípulos que a pequena fé deles era porque eles não tinham aquietado a tempestade, nós aqui estaríamos falidos. Qual é o homem que assossega o vento? Qual é o homem que para o mar? Já viu na história alguém que pudesse fazer isso? Ninguém na sua personalidade, e por mais crente que seja, pode fazer um negócio desse. Então
Então Jesus não estava dizendo para eles que a pequena fé deles era porque eles não tinham parado a tempestade. Jesus estava dizendo para eles que eles tinham uma pequena fé e eram tímidos, porque eles só queriam buscar Jesus quando eles estavam morrendo. Será que aqui tem frente espiritual para entender o que Jesus está falando aqui? A Bíblia faz questão, a Bíblia é linda, é perfeita. Ela faz questão de dizer que o barco já estava quase cheio. Será que eles não perceberam a tempestade? Será que eles não estavam vendo que a tempestade estava balançando o barco estava enchendo aos poucos? Eles poderiam ter chamado o meu Cristo logo, mas eles não chamam. Então o meu Cristo está aqui passando uma mensagem, que Ele nunca vai nos dar um fardo além do que a gente possa suportar, mas sempre Ele vai estar no barco, disposto para ouvir a nossa oração. Tem gente que já entendeu o que é que Jesus está falando aqui. Não sei qual parte você está se enquadrando aqui. Não sei se na hora que Jesus disse, vamos para o outro lado. Não sei se na hora que Jesus está no barco dormindo e você percebe que o vento está soprando e as águas estão começando a balançar. Mas eu quero dizer para você que a tempestade ela não deixa de vir. Ela vai vir. O que Deus quer falar para você nessa noite é isso. Não se preocupe com a tempestade que você vai enfrentar daqui para frente. Jesus vai te chamar para ir para o outro lado. Mas se lembre que neste barco Jesus está. E se Jesus está nesse barco, Ele não pode naufragar. Mas não espere. Não espere o barco e a pique. Eu me lembro muito bem aquela parte que Cristo diz para os discípulos, entrem no barco, vão, depois eu acompanho vocês. Então os discípulos vão no meio do caminho. Jesus começa a entrar no meio daquela neblina, e os discípulos estão dentro do barco. E aí eles começam a ver um homem andando em direção deles. Quando eles veem um homem andando em direção deles, a história diz que eles começam a ficar assombrados, porque eles nunca tinham visto aquilo. E uns começam a dizer é um fantasma, outros começam a pensar é outras coisas. Então Jesus Cristo olha para eles e diz, não temem, sou eu que estou chegando perto de vocês. A história diz que Pedro toma a frente. Quando Pedro toma a frente, ele diz, Senhor, se és tu mesmo, permita-me ter contigo. Jesus disse, venha, porque Jesus não nega quando a gente diz que quer ir até Ele. Quando ele começa a andar, até o momento em que ele está olhando para Jesus, ele está andando por cima das águas. Ele está andando por cima das águas. É um homem carnal igual eu e você, mas que acreditava em Jesus. E o seu olhar em Jesus fez ele andar por cima das águas. Quando o vento soprou, o seu cabelo balançou e secou, ou seja, que cobriu a sua visão. A história diz que agora Pedro está dançando por baixo d'água. Jesus chega lá onde Pedro, segurando a mão de Pedro e não deixa ele naufragar. Não deixa ele afundar. Por quê? Porque Jesus não deixa ninguém morrer em lutas. Jesus não deixa, irmão, escute o que Deus vai falar com você. Jesus não deixa nenhum crente morrer no meio da prova. Jesus não vai permitir você morrer. Você está com Ele e Ele está com você. Por mais que o aluguel possa parecer que vai atrasar, por mais que a comida pareça que vai faltar, por mais que a prova pareça que vai chegar, não te preocupa, no teu barco tem Jesus. E Jesus não vai deixar você morrer, porque Ele está guardando você. Então, Jesus não vai deixar, Jesus não vai permitir nenhuma luta maior do que você possa suportar. Ele não vai te cobrar o que você não pode fazer. Ele não vai fazer aquilo que vai te prejudicar. Então, Jesus me ensina que eu tenho que entender que Jesus, Ele é Pai. Como Pai, Ele é
Senhor, como Senhor, Ele é autor, e como autor, Ele tem propósito, e como tem propósito, Ele tem uma missão, e com a missão, Ele precisa de você, Ele precisa de você, Ele precisa de você. Então eu vejo três coisas, presta atenção, vou ter um tema para essa mensagem. Jesus, o autor, o outro lado, a missão, a tempestade são as dificuldades, os discípulos são os missionários. Agora acompanhe comigo o resto. A história diz que depois que acontece tudo isso, eles chegam do outro lado. Quando eles estão do outro lado, quando eles pisam o pé em Decápolis, que era toda a região em que Gadara estava localizada, quando ele entra em Gadara, a história diz que vem até a sua presença um homem que era endemoniado, um homem que era atormentado. A história diz que aquele homem endemoniado chega na presença do meu Cristo, e os demônios não são oniscientes. O que é onisciência? É aquele que pode saber o que vai acontecer antes que aconteça. Eles não são oniscientes. Então, mas eles sentem que alguém havia chegado até Gadara. E aquele demônio, até então, atormentava Gadara, porque a região de Gadara não tinha um justo que pudesse fazer alguma coisa. A Bíblia diz que aquele demônio atormentava as pessoas que ali estavam. Vivia em sepulcros malhados. Era um homem que vivia acorrentado. Mas quando Jesus chega, ele pensa que é só mais um que havia chegado naquele lugar. Mas ele havia pensado ao contrário, porque quem estava chegando naquele lugar era aquele que um dia morreu por mim, por você, que tem as mãos instrumentadas, que curou, que salvou, que libertou. Quando ele chega lá, a história vai dizer que agora o demônio corre até a presença dele. Quando ele vai chegando, ele se prostra e diz: filho do Deus Altíssimo, viesse antes do tempo nos atormentar. Aí quando Jesus vai levantar a mão para repreender aquele demônio, ele olha e diz: nos permita ir para aquela manada de porco. Quando eles vão para a manada de porco, a Bíblia diz que eles caem dentro do lago e morrem. E o homem fica liberto, porque o propósito, a missão do outro lado, vem de um autor que sabia que a tempestade vinha, mas que depois da tempestade existia um grande propósito para acontecer. O homem fica liberto, nunca havia visto aquilo, mas ele sabia que ali era o Filho de Deus. Então ele olha para o meu Cristo e diz: me permita ir contigo para onde tu vai. Jesus olha para ele e diz: não, a partir de hoje tu que era endemoniado vai virar pregador. A partir de hoje tu que era parado vai virar adorador. A partir de hoje não existe um justo dessa cidade, mas eu te trouxe para cá, para que haja justo nesse lugar. Você vai ser pregador. Deus está falando aqui muito forte com gente. Jesus vai levantar você. Você é um missionário. Vai chegar no lugar que Deus quer, porque Ele tem um propósito. Para de olhar só para a tempestade. Começa a olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu estou aqui. A luta está grande, a tempestade está grande, a dor está profunda no meu peito, mas eu sei que tu tem poder para fazer. Eu sei que tu tem poder para fazer. Jesus vai ouvir a tua oração. Quando eu vejo isso, irmãos, eu me lembro de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, a igreja, soubesse o poder da oração, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e o mais importante, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A terra, propósito, a terra, chamado, a terra, o lugar onde Deus escolheu para abençoar. É por isso que a Bíblia diz para o seu povo: se for um caminho de perseguirem, por 7 caminhos vão fugir. É por isso que o salmista louva o Senhor dizendo: se levantar 11.000 demônios, 1.000 cairá do lado, 10.000 cairá do outro, e tu não será atingido. O que a Bíblia está mostrando?
está dizendo que você tem uma missão e que nessa missão você vai chegar em um determinado lugar, e nesse determinado lugar Jesus vai te usar. Alguém vai dizer, mas quem fez a obra foi Jesus. Mas olha só o que é que acontece. A Bíblia diz que nós temos o substituto, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber. O que é isso? Quem vai fazer a obra da convenção não sou eu, é o Espírito Santo. Mas quem o Espírito Santo vai usar? Está dizendo Deus para Jeremias: Jeremias, eu sou o oleiro, tu é o vaso. O apóstolo Paulo vai falar acerca do vaso, porque eu e você não deixamos de ser vaso. Ele vai dizer o seguinte: existem dois tipos de vaso: vaso para honra e vaso para desonra. Qual é o vaso para desonra? É aquele vaso que vê a palavra de Deus e diz assim: rapaz, eu não preciso disso aí tudo não, porque eu preciso de fazer aquilo que eu gosto, porque Deus está olhando para o meu coração. É aquele que está olhando para a doutrina, vomitando a doutrina. E o apóstolo Paulo vai dizer: nos últimos dias muitos não gostarão, não suportarão as doutrinas, porque terá comichões dos ouvidos. Mas aquele vaso de honra, ele já está aqui nessa noite, já está sentindo a presença. Ele está aqui nessa noite, mas já está sabendo que Deus, o oleiro, está mexendo o barro, está construindo o barro, está erguendo o barro. Por quê? Porque eu já quero profetizar que esta noite Deus vai encher vasos aqui, não vasos parados, mas vasos cheios do Espírito, para glorificar o nome do Senhor. A missão era ir ao outro lado. Sabe o que é incrível? É que Deus muitas vezes está dizendo para a gente: é hora de sair do conforto, é hora de sair de dentro de casa da preguiça, é hora de parar com esse negócio de dizer Deus para outro lado e as coisas do mundo para cá. Irmão, nem que for preciso, por você ter uma grande chamada, Deus armar uma situação, Ele vai armar. Sabe por quê? Porque Deus tem um negócio contigo. Deus tem um negócio contigo. Deus tem um negócio com você. Jesus é o autor do quê? Do projeto. Deus tem um projeto. Jesus é o autor do quê? Da chamada. Jesus te chamou. Jesus é o autor do quê? De tudo que você precisa. Oh, glória. Jesus é o autor do quê? Da paz que você diz que não tem. Jesus é o autor do quê? Do relacionamento puro. Jesus é o autor. Foi Ele quem disse para a mulher samaritana: se tu beber da água que eu tenho para te dar, tu nunca mais terá sede. Nós se enganamos. Por quê? Porque o Deus desse século, a Bíblia diz, cegou o entendimento de muitos. Só quem é espiritual está vendo o que é que Deus está fazendo aqui. Não deixe o diabo afastar você da presença. Não deixe o diabo afastar você do quê? Do amor. Não deixe o diabo afastar você da chamada. O diabo vai amar tudo enquanto ele vai armar alguma coisa. Ele vai amar uma cilada. Ele vai amar e vai colocar alguém que não é teu para tu desejar. Ele vai colocar alguém que você não pode ter. Ele vai colocar um prato igual fez para Esaú. Ele vai armar alguma cilada. Irmão, você não está brincando. Antes de eu vir para cá, eu estava conversando com minha esposa. Nós estávamos no quarto e nós estávamos vendo o quanto as lutas do dia a dia é grande, o quanto as provações eram grandes. E Deus, até ali Deus me tomou e Ele me fez fazer uma comparação que veio dele, não de mim. Ele me fez trancar a porta do quarto e disse: fala para ela que na direita tem demônio, que na esquerda tem demônio, que na frente tem demônio, que atrás tem demônio, que embaixo tem demônio, que em cima tem demônio. É por isso, meu irmão, que muitas vezes tu se sente sufocada pensando em desistir. É por isso que o diabo diz: para de pregar, para de louvar, para de ir para a igreja, para de obedecer. Por quê? Porque a partir do momento em que nós aceitamos o que Ele quer, nós
ficamos entubados naquele lugar que Ele quer. Mas quando nós começamos a descer, tem crente que está pegando. Você vai entender? Às vezes está faltando descer para Jesus fazer a obra. Às vezes está faltando tirar o egoísmo de botar para o lado. Porque às vezes você quer uma coisa, mas a palavra vem batendo aqui e dizendo não. Às vezes você está dizendo é melhor para mim, mas se você tem o Espírito Santo de fato, Ele vai dizer para você: eu sou o que tenho razão. Se tu me ouvir, tu vai ver que vai ficar leve o fardo, que vai ficar mais fácil o fardo. Eu venho aqui profetizar em nome de Jesus Cristo que você está se erguendo nesta noite, não é para passar por cima dos outros, mas é para passar por cima dos demônios e entender que a tua guerra é contra Ele, é contra Ele. Um dia uma mulher, o pastor ia à igreja lá junto, e essa mulher se levantou contra mim. Aí depois eu cheguei falando normal com ela. Aí ela olhou para mim e disse assim: pastor Raílson, que não sei que eu estava com o pastor lá. Ela disse: pastor Raílson, o senhor é hipócrita. Eu disse: por quê? Ela disse: porque o senhor consegue falar comigo como se nada tivesse acontecido. Eu disse: irmã, aprende uma coisa. Quem tem o Espírito Santo não deixe de falar com o irmão por causa de situações. O diabo tem provocado ira. O diabo tem provocado ciúmes inadequados, indevidos. Mas Deus está bradando do céu na terra e está dizendo: eu vou mover isso hoje. Eu vou arrancar o que não é meu e vou colocar pureza. Olha, quando eu digo não arrancar não vai entender errado. Deus não vai matar ninguém, porque Deus não é assassino. Deus é pai. Deus não vai assassinar ninguém, não vai passar por cima. Ele vai tirar, arrancar o que não é dele, mas o que é do diabo, e vai fazer de você nesta noite um cheio do Espírito de Deus e da glória de Deus. A bendição do nosso pastor, fique de pé. Posso chamar para cantar só mais um? Falta 5 minutos e morrer. Posso chamar a minha esposa para cantar só mais um enquanto eu oro? Posso? A benção do nosso pastor chamar a minha esposa para cantar aquele hino que o irmão cantou agora. Enquanto ela estiver cantando, entre agora no espírito de adoração. Eu concluo essa mensagem aqui dizendo: você é missionário. Você é missionária. Mas eu não sou missionário, não saio. Mas você é missionário na tua casa. Você é missionário para aquele Senhor que está lá dentro, precisando de uma resposta. Você é missionário para fazer a luz brilhar na tua casa e mostrar que nem o mal, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo hoje para você. Você é missionário. Missionário para poder saltar no teu trabalho, no teu colégio e mostrar que você é diferente. Você é missionária. Você é missionária. Tem algum missionário aqui nessa noite? Então bota assim a mão em forma de receber. Eu vou profetizar um negócio aqui de louco, mas que gente tem jeito do Espírito Santo acredita. Eu profetizo que Deus está colocando uma unção na tua vida. E essa unção vai ser para fazer a diferença lá onde você mora. Lá naquela rua. Independência vai ficar impactado com o ministério de Madureira. Porque Jesus vai levantar homens e mulheres hoje, cheios do Espírito. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, vai sendo cheio da presença dele agora em nome de Jesus.